todos nós temos nossas preferências, mas nós precisamos aprender a lidar com essas preferências, porque a igreja tem pessoas diferentes. Ela é cheia de pessoas, são pessoas diferentes. E não é como alguns dizem, porque ali tem uma panelinha. Sempre vai ter, meu irmão. Porque você se relaciona em termos de afinidade, ou não é? Tem pessoas que você tem mais afinidade do que outras. Então para com essa bobeira, essa coisa ingênua e tão criança de achar que ali tem porque você tem as suas preferências. Então eu devo tratar todo mundo bem e entender que eu tenho com a igreja, mas na igreja eu tenho aquelas pessoas que eu me relaciono com elas mais profundamente porque nós temos coisas em comum. Isso não tem nada demais. Eu não estou deixando ninguém de lado, não. Apenas não há afinidade. Se alguém precisar de mim, vou ajudar, é assim que tem que ser. Mas eu não vou ter afinidade com todo mundo. Isso é a lei da natureza. Eu preciso ter comunhão com a igreja. O que é que eu estou dizendo? Com a igreja eu preciso entender que se eu estou naquele grupo de pessoas, eu preciso abençoar aquele grupo de pessoas. Eu preciso estar inteiro para aquele relacionamento com aquele grupo de pessoas que nós chamamos de igreja. Né? Eu gosto de chamar de eclésia, porque as pessoas sempre acham que a igreja é o templo, são as paredes. A igreja são as pessoas. Aí ele vem e diz, né? Hebreus 10, 25 diz que eu não devo deixar o ajuntamento com a igreja, de me congregar, porque os dias são maus. 1 Coríntios 12, versículo 26, 27, vai falar justamente isso, da igreja como o corpo de Cristo, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Ninguém é o corpo de Cristo só, e ninguém só é igreja, somos membros da igreja, você só é templo. Ele tanto fala do macro templo, a igreja como templo do Espírito de Deus, está lá em 1 Coríntios 3,16, e micro, individualmente, cada um de nós também somos um templo, vamos colocar um templinho, né? Mas igreja, a Bíblia não fala em lugar nenhum, igreja é só o grupo que se reúne. Tá? E a igreja espalhada pelo mundo. De novo, o micro e o macro. Eu preciso entender essas coisas. Porque tem gente dizendo, eu sou igreja. Você não é igreja só. Isso é templo do Espírito de Deus. Igreja, ela precisa estar unida com o objetivo para poder fazer o trabalho, visitar, orar, fazer com que o evangelismo possa ter uma estratégia para alcançar outras pessoas, porque Jesus criou para isso. A igreja tem seus problemas? Tem seus problemas. Mas Jesus sabia disso e está tratando. E entender que uns serão tratados, melhorarão, outros melhorarão mais ou menos, outros não melhorarão nunca. O que é que você tem com isso? Como disse Jesus para Pedro. Quando Pedro diz, e esse aqui, falando de João, e esse aí, já perto de Jesus ir aos céus, depois da ressurreição. E esse aí, Jesus olhou e disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que é que você tem a ver com isso? Então as pessoas ficam se metendo na vida dos outros. Cuide da sua, nós devemos cuidar da nossa. Só porque o tempo todo olhando que a igreja é isso, porque tem fulano que vai e não presta. Olha para a tua vida, meu irmão. Se tem alguém ali que deve se preocupar, é o pastor, a direção da igreja. Se você não faz parte disso, olha para a tua vida e faz o teu melhor e acabou. Gente que procura a gente, eu quero fazer parte da sua igreja, eu digo para ele, não, se for por causa de intriga, de briga, se acerte para lá. Se for por causa da palavra que você ouviu, aí tudo bem. Mas geralmente as pessoas não vêm, elas vêm, procuram outra igreja, outras pessoas por causa de intriga. Fica lá e se acerta. O que você está precisando é trocar de igreja, trocar de coração, é se tornar maduro, se tornar uma pessoa mais madura, uma pessoa melhor, uma pessoa que entende mais o outro lado, que não olha só para o seu. É assim que tem que ser. É assim que a tua vida vai andar e você será abençoado. Tá? Então, primeiro ponto, comunhão com a igreja, com a eclésia. Segundo ponto, você precisa fé em Deus, que isso se traduz em palavras e ações. Você vê aqui que o próprio Jesus dá o exemplo, quando ele enxerga aquela figueira, e aí ele dá uma palavra, vai lá procurar o fruto, não tem, diz, nunca mais ninguém coma fruto de ti, coma nada de ti, vai embora.
E é uma ação de fé. Ele dá a palavra e vai embora. Aí resolve suas coisas. No outro dia, quando eles vão passando, não é nem ele que fala nada, é Pedro que vem e diz: a figueira que o Senhor amaldiçoou secou desde a raiz. Ou seja, secou por dentro, a partir de dentro. Isso mostra mais uma vez a ação de fé de Jesus. E vemos mais tarde os discípulos também agindo dessa forma, agindo por fé, dando uma palavra, porque aprenderam. O próprio Paulo, que recebeu o Evangelho por revelação, aprendeu dessa forma e ele começa a agir. Ao longo da sua caminhada, ele age dessa forma, andando por fé, traduzindo teoria, né? Palavra, em atos, em ações, que é assim que você tem que fazer. Então, Jesus, quando Pedro fala isso, a figueira que amaldiçoaste secou desde a raiz, ele vem e diz assim para ele: ó, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será com ele. Aí Jesus vai dizer mais algumas coisinhas que são importantes de nós sabermos e de nós aprendermos, colocando em prática. Falar as coisas, isso é muito importante, como Jesus falou, dando aquela palavra para a figueira, não é da boca para fora. Hoje tem uma moda aí de que as pessoas dizem assim: eu vou profetizar para você, eu profetizo. Ela não está crendo em nada. Eu profetizo para ti, sem acreditar que está falando algo que vai acontecer. Entendeu? Então, põe essa bobeira de lado. Você aprendeu isso aí com a igreja, você até a tua igreja, isso é bobeira, meu irmão. Você profetiza se for algo sério, se Deus falar contigo. Fora isso, fala o que a palavra diz. A palavra não manda a gente ficar profetizando para ninguém dizer que eu profetizo para ti. A palavra manda eu crer e agir por fé. A palavra manda eu sendo redundante, a palavra manda eu dar uma palavra de autoridade. Quando eu creio e se Deus fala ao meu coração. Mas não por emoção, porque alguém diz: não, isso tem que nascer de ti. Assim como a figueira foi amaldiçoada desde a raiz, vindo lá de dentro a morte, a vida também vem lá de dentro. Tem que começar a viver dentro de ti, para sair com fé, realmente com convicção. Não porque alguém disse, porque você aprendeu no meio da igreja, não, porque você entendeu e você creu. E é o terceiro ponto que eu falei para você, que você precisa de comunhão com a eclésia, com a igreja, você precisa de fé em Deus. E fé mesmo é traduzir em palavras e ações aquilo que você disse que crê. E quando falar, que é o terceiro ponto que eu quero colocar para você, falar porque você crê, como diz 2 Coríntios 4,13, criei, por isso falei, nós cremos, por isso falamos. Então só fale daquilo que você crê. Ou então peça para Deus ajudar a tua incredulidade, como o pai do lunático falou: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Em Marcos 11:23 ele diz: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será com ele. Mas é porque crê. E aí vem um ponto aqui que traz muita controvérsia. No versículo 24 ele diz que tudo quanto você pedir em oração, creia que você já recebeu. Já recebeu. E assim será. Mas creia. E outro ponto aqui ele diz: quando estiver orando, versículo 25, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoai, para que Deus perdoe você. Porque tem gente que quer impor as coisas sobre os outros. As pessoas dizem assim: olha, perdoar é esquecer. Eu vou dizer para você que perdoar não é esquecer. Perdoar é superar. A cicatriz vai ficar lá. Quanto maior for o problema, maior será a cicatriz. Quanto maior foi o corte, maior a cicatriz. É ou não é? Pois é. E a questão não é essa. A questão não é esquecer. Você não teve amnésia, você não tem nenhum tipo de demência, então você vai lembrar. O problema é que quando eu não perdoo, eu guardo o tempo todo aquela mágoa, aquele rancor. E isso me faz mal. Até a palavra mágoa vem de má água, né? Uma água represada que faz mal. Faz mal, antes de tudo, para você que está com a mágoa. É igual aquela história desse tipo de coisa, de mágoa, de ressentimento. É você querer que o outro morra, mas você que está tomando veneno. É complicado isso aí. É você que está se envenenando. Faz mal para você,
em todos os sentidos. É trabalhar para superar a mágoa, o ressentimento. Esquecer, você não vai esquecer. Ai, quem perdoa, esquece. Não, quem perdoa, supera. Quando é que eu supero? É quando eu olho, lembro da situação, lembro do que o fulano me fez, mas eu não consigo ter ódio mais. E eu não consigo me revoltar. Eu não me revolto mais. Eu apenas sei que foi feito aquilo ali. Mas eu superei. Eu passei por cima. Então isso é grandioso, isso é maravilhoso. E tem gente, de forma bem religiosa, eu já vi pessoas discutindo com outras, brigou feio, falou um bocado de barbaridade, quase bateu no outro. Depois que esfriou a cabeça, voltou lá com o outro e diz assim, essa pessoa que eu estou citando era até pastor na ocasião, e disse assim, olha aí, falar, como se ele estivesse falando para o José, olha aí, José, eu estou vindo aqui contigo para te pedir perdão para eu poder continuar o meu ministério. Opa! Ele disse que foi lá pedir perdão para o José, não pelo mal que fez ao José, mas por ele, para ele continuar o ministério dele. Vai entender isso. Então isso é religiosismo puro. Quando eu digo que é religião, é quando a pessoa faz as coisas justamente por ele, e não por uma consciência do Evangelho. O correto seria aí ele se sentiu mal porque falou coisas absurdas para o outro. Então ele voltar lá e fulano, me perdoe, não precisa colocar Deus no meio, nem nada. Fulano, me perdoe, por favor. Eu sei que eu falei coisas que não eram reais, me excedi, me perdoe, vamos ficar de bem. Pronto. Não é ele dizer, eu vou, estou te pedindo perdão para eu poder continuar no meu ministério. O ministério dele é mais importante do que o relacionamento dele com o Filho de Deus, com a pessoa feita à imagem e semelhança de Deus. Você está entendendo o negócio como é que é? Então são essas coisas graves que nós precisamos observar. O Evangelho diz mais respeito ao meu relacionamento com o outro do que a ideia que eu tenho que é um relacionamento direto com Deus. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, porque o meu negócio é com Deus. Não, seu negócio é com Deus sim, mas através do outro. É isso que você tem que estar, você tem que buscar entender para deixar de ser um religioso hipócrita e virar um filho de Deus de verdade, na prática. As pessoas estão preocupadas com muitas coisinhas, com muitas aparências, com aparentar ser santo, com aparentar, esquecendo do que é principal. São os meus relacionamentos. Aí sim, a minha vida vai mudar, porque vai mudar a partir da mudança da vida do outro, como ele olha para mim a partir de então. Porque mudou o meu modo de ser, mudou o meu modo de me relacionar, mudou o modo como eu trato o outro. Você pode ter certeza que tudo vai mudar na tua vida. Então você muitas vezes quer que as pessoas te amem, e eu vejo muito isso. As pessoas querem ser amadas, querem ser consideradas, mas elas não amam, elas não consideram, elas são extremamente egoístas, elas olham tudo voltado para o seu próprio umbigo. Enquanto a sua vida for assim, vai ficar difícil. E até quando vai, como você tem aqui, quando vai se pedir um perdão, é olhando para si. Eu vou pedir para eu poder fazer meu trabalho. Não, você vai pedir perdão por causa do outro, porque o seu coração está machucado e você quer que o outro te perdoe. Agora, outra coisa, você não vai obrigar o outro a te perdoar. Você pediu perdão. Entenda o seguinte, que tem gente também que acha que fez um mal terrível para o outro. Perdoe, porque perdoar é esquecer sim, mas tem o tempo dela. Tem que dar o tempo dela para ela se refazer do mal que você fez a ela. Você deu tempo para ela se refazer do mal que você fez para ela? Então dê tempo, já que você está pedindo perdão, já que você está arrependido, e você se arrependeu do mal que você fez, então dê tempo para ela também digerir o mal que você fez para ela. E Deus trabalhar no coração dela para isso. Ok? Compreendido isso aí? Pois é. Então, comunhão com Deus e ter suas orações respondidas, vem disso aí. Vem de comunhão com o outro. Para que Deus, o Deus Todo-Poderoso, realmente se manifeste na tua vida e responda as tuas orações.